Olá pessoal, o vídeo sobre naturismo deu o que falar e é o vídeo mais visto até o momento aqui no canal. Então eu resolvi fazer uma segunda parte. Mas se você não viu a primeira, eu vou deixar o card aqui em cima para você ir lá assistir depois desse vídeo. Assiste aqui primeiro e vai depois assistir o outro. E por que eu resolvi fazer a segunda parte? Porque nudes dá engajamento, né, gente? Botou uma foto pelada, falou em nudez, o pessoal vai ver com certeza. Ai, que delícia! Então eu vim fazer essa segunda parte para ver se meu canal sai do flop, né? E como eu falei no primeiro vídeo, são as minhas vivências, as minhas experiências. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas vivências e as minhas experiências em grupos de WhatsApp de naturismo. Porque se existe grupos de WhatsApp das tias para passar fake news, o grupo da família, o grupo do trabalho, grupos naturistas também existem. Eu tô passada. E assim, a grande maioria dos grupos que eu já participei, que eu já entrei, são compostos quase que 90% de homens. E nos grupos tem de tudo: homem solteiro, homem casado, jovem, velho, gay, hétero. E tá todo mundo lá pelo mesmo motivo, pra ver Edi e Neca. Sim, porque a maioria dos que eu participei foram poucos que tinham uma proposta de falar sobre a filosofia do naturismo, sobre uma reflexão sobre o naturismo. Só um grupo que eu participei que eu lembro que o pessoal postava muita plantinha, sabe? Era bem uma vibe assim de... postar plantinha, essas coisas assim. E nesses grupos tem muita gente que faz parte do núcleo sério do naturismo, porque nas praias eles têm que ter uma postura, mas lá no grupo é totalmente diferente. Eles liberam geral. Quando a gente começa a frequentar os locais, a gente quer conhecer as pessoas, quer fazer amizade, até para ter futuras caronas, que é o natural de quando você frequenta clubes, locais, enfim, festas, você quer fazer parte daquilo, você quer conhecer as pessoas. Então eu comecei a entrar em grupos de Facebook, e nesses grupos de Facebook tinham os links para entrar nos grupos de WhatsApp. E para entrar nos grupos de WhatsApp, às vezes tem certas exigências. Tem alguns que eles postam link e aí você entra, mas outros é preciso passar pelo administrador. E o administrador faz algumas exigências para você entrar no grupo. Exemplo, alguns você tem que mandar uma prévia de você num local naturista para a pessoa poder te aprovar. Elas podem usar essas fotos para outros meios? Podem, mas aí vai da consciência de cada um. Mas tem umas certas exigências quando você entra no grupo que não tem cabimento. Até hoje eu fico me perguntando, qual era o sentido daquilo? Para que pedirem determinada coisa? Não fazia sentido. Como, por exemplo, você mandar uma foto nu e agachado. Qual é o sentido nisso? É para mostrar as coisas penduradas ali, como é que fica? Para ver se você consegue equilibrar o peso da mala com o seu corpo? Não sei, até hoje eu não entendi, gente. Outra coisa sem cabimento é, pediam pra gente mandar fotos com uma camiseta do time. Primeiro, eu não curto futebol, então eu não tenho camiseta de time nenhum. E segundo, não faz sentido. Se são naturistas, se estão nus, pra que mandar foto com a camiseta do time? Não faz sentido. Outra coisa, você tirar foto segurando um copo de uma bebida qualquer. Também não faz sentido nenhum. É pra mostrar que você bebe? Que você confraterniza? O Maico me falou aqui que de repente essas exigências podem servir pra identificar que é você mesmo, que você não tá postando uma foto falsa. Que inclusive acontece bastante. E em grupos assim não pode falar de política, religião, sexualidade. Falou em política, deu M. Porque, como eu já disse, a grande maioria dos naturistas, pelo menos dos locais que eu frequentei, dos grupos que eu participei, tinham muitos simpatizantes do governo atual. Então você fazer uma crítica, falar de política, sempre gerava polêmica. E eu sempre fui expulso de grupo quando eu me manifestava, porque eu não ficava quieto. Falavam alguma coisa, eu rebatia em cima e era expulso na hora. Eu fui expulso de muitos grupos, mas muitos mesmo. Uma coisa interessante que aconteceu foi que num desses grupos, um cara acabou me chamando no Facebook, me pedindo WhatsApp, e eu acabei aceitando a amizade dele e acabei conversando com ele no Messenger. Ele também adicionou o Maico e começou a conversar com o Maico, e ele enchia muito o saco. Mas sabe o que é uma pessoa encher o saco? Ele encheu o saco.
Ah, ele queria saber de tudo, como é que era o naturismo, ele queria saber como é que era ir em tal lugar, como é que em tal lugar a pessoa se portava, e queria conhecer a gente, e queria sair junto com a gente. Um certo dia, estamos lá no local naturista, e quem surge? Ele morava em São Paulo, e ele foi conhecer o tal lugar. Quando ele viu a gente, qual foi a reação? Cumprimentou, nos abraçou. Disse que legal encontrar vocês aqui. Ele simplesmente fingiu que não conheceu a gente. E aí ele ficou, o tempo que nós estávamos lá no local, ele também ficou junto lá e passava por nós. E às vezes estava no mesmo local ali que nós, mas não dava bola, não conversava, não puxava assunto, absolutamente nada. E aí a gente foi fazer yoga. E a gente estava fazendo yoga, e eu lá naquelas posições de yoga, pelado, é claro. E quem eu vejo que está atrás de mim, olhando pro meu olhinho, imagina quem? O cara lá, agachado, contemplando. Não, mas eu fiquei de cara. Me deu vontade de ir lá e xingar ele. Eu só não xinguei para não criar caso no lugar. E nesses grupos de WhatsApp, eles também propõem encontros. Eu nunca pude participar de um desses encontros, e aí eles postam fotos desses encontros. E é muito cômico, porque esses encontros, na maioria das vezes, são feitos em locais que não são locais naturistas. E aí eles tiram fotos desses encontros. E geralmente eles tiram várias fotos e postam várias fotos, e você vai vendo uma certa evolução nas fotos. Começa com a foto com uma coisa mais adormecida, aí você vê que numa outra foto tem uma coisa mais assim, animada, e atrás das fotos você vê as camas todas desarrumadas. Eu penso o seguinte, que eles se reúnem para ir lá fazer guerra de travesseiros. Aham, Cláudia, senta lá. E também tem a história do chamar no PV. Quando você entra nesses grupos, você coloca lá, podem me chamar no PV ou não podem me chamar no PV. Aí alguns colocam assim, não me chamem no PV, mas eles vão lá e te chamam no PV, entendeu? E geralmente são aquelas pessoas assim que se dizem sérias e tal, e aí eles vão lá no PV, te chamam para pedir fotos mais ousadas. Porque também tem toda essa discussão. Pode postar foto com um troço duro, pode postar foto com um troço mole, e geralmente sempre dá briga por conta disso aí. Inclusive, muitos grupos acabam se desfazendo por conta dessas brigas, por conta dessa questão toda, se pode postar foto com um troço duro, se posta foto com um troço mole. Na verdade, o povo quer tá mesmo é na putaiada, né? E muita gente entra nesses grupos para isso. Tudo puta! Não para falar sobre a filosofia naturista, até porque muita gente que entra nesse grupo nunca foi em locais naturistas. E aí entra com aquela desculpa, eu nunca fui, eu sou curioso, eu quero saber sobre. Mas na verdade tá lá para catar as nudes e até espalhar as fotos para outros locais. E eu não faço mais parte de grupos como esse. Já faz um tempo que eu saí de grupos de WhatsApp. No Facebook eu até tenho alguns. E para fazer esse vídeo, eu acabei encontrando um grupo na internet. Até se você quiser, você coloca aí no Google, Grupo Naturista, e vai aparecer esse grupo. Aí você entra se você quiser. Inclusive, se você quiser entrar, entra, mas eu aconselho que é um grupo bem pesado, assim. Umas fotos bem chulas, um povinho bem estranho. Eu não aconselho. Inclusive, se você enviar fotos em grupos como esses, procure tomar um certo cuidado, porque essas fotos elas podem parar em outros locais. E se você faz parte de algum grupo, comenta aqui embaixo como é. De repente, para você, a sua experiência foi diferente, ou de repente você participa de um grupo diferente, e se quiser me convidar para estar lá, super aceito. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Não se esquece de ativar as notificações para o YouTube te avisar que tem vídeo novo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marquetito e eu conto contigo.